Bom dia, galerinha. Tudo bom com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, junto com seus familiares, respeitando o isolamento. Hoje a nossa aula é a última do capítulo 8 do nosso livro 1. Semana que vem a gente já inicia nosso livro 2. E o tema da nossa aula é a influência da ciência nas revoluções industriais. Em alguns momentos eu vou pedir paciência de vocês, mais uma vez. Eu vou mover a minha foto, caso ela fique na frente dos slides, para que vocês consigam visualizar melhor, que vocês consigam copiar no caderno de vocês, fazer as anotações das coisas mais importantes. E se em algum momento a fotinho ela ficar sambando na tela, é porque eu estou tentando movimentar ela. Eu ainda estou com problema de webcam, mas espero que em breve tudo isso possa ser resolvido. Então, bora para a nossa aula, começar a terminar essa terça-feira, essa manhã de terça-feira maravilhosa, do jeito que a gente gosta, né? Vamos falar então da influência na ciência nas revoluções industriais. Partiu! Bem, na nossa aula de hoje, nós aprenderemos sobre como a ciência influenciou nas revoluções industriais e como até hoje ela é de suma importância. Eu vou iniciar para vocês explicando como nasce a ciência, como surgem as pesquisas científicas, como o cientista consegue explicar alguns fenômenos. Primeiramente, para que isso aconteça, a pesquisa científica ela vai nascer a partir da observação de um determinado fenômeno ou matéria, feito pelos pesquisadores. Após observar atentamente tal fenômeno ou material que vai ser analisado, o cientista ele começa a anotar e elaborar uma série de questionamentos, como: por que tal fenômeno acontece? Quais são os fatores que levam para a ocorrência desse fenômeno? De quanto em quanto tempo esse fenômeno acontece? E assim vai. Na terceira fase, nós iniciamos a elaboração de respostas para tais questões. E essa fase é chamada de elaboração de hipóteses. Lembrando que, para elaborar hipóteses, nós devemos fazê-la com muito cuidado, baseado nos conhecimentos prévios que a gente já tem, ou seja, nos conhecimentos sobre o assunto, de coisas que nós já estudamos. Na quarta fase é a fase de experimentação. A fase de experimentação nada mais é que, uma vez que o cientista ou pesquisador já tenha a sua hipótese, nós entramos nessa fase experimental, que é a fase onde a gente vai testar se essa primeira hipótese ela é verdadeira ou não. E aí, todos os testes dos experimentos que nós fazemos, ele deve ter um grupo experimental, que vai ser esse grupo que sofrerá as alterações necessárias para o teste, e um grupo controle, que é o grupo que não vai receber nenhuma alteração para ser comparado com o grupo experimental. Um exemplo desse grupo controle são os placebos. Os placebos são aqueles que não vão sofrer nenhum tipo de alteração ao fazer o teste. Um exemplo: se a gente quer testar uma vacina, se nós temos 50 pessoas para testar, a gente separa 25 pessoas para receber a vacina e 25 pessoas que vai receber placebo, que ele vai ser o nosso grupo controle, ele não vai receber nada. Então, a gente vai conseguir comparar o efeito da vacina no grupo experimental que recebeu a vacina e no grupo controle que não recebeu nada. Feito isso, nós vamos para a fase de análise do resultado, que é feita para nos dizer se tais resultados eles são suficientes para explicar os problemas que foram levantados acima e se estão de acordo com as hipóteses que nós pensamos antes. E sexto, entramos na fase de conclusão. Caso o resultado seja negativo, retomamos a fase de novas hipóteses para aquilo que tenha tido aquele resultado.
caso seja correta, o resultado seja positivo, a nossa hipótese, passamos então para a fase de conclusão. Onde a fase de conclusão tá tampadinha aí para vocês, mas eu vou ler. A fase de conclusão é: a partir dos resultados dos testes, a hipótese pode estar correta ou incorreta. Caso a hipótese esteja incorreta, deve-se voltar nas etapas e reformular uma nova hipótese. Vale lembrar que, quando todas as afirmações realizadas após a utilização do nosso modelo científico, esse passo a passo que está aí na telinha para vocês, nós chamamos isso de teoria. Também vale destacar que esse é um modelo de como a pesquisa geralmente acontece, mas nós cientistas, no laboratório, centro de pesquisas, nós temos um pouco de autonomia para conduzir tal método, de acordo com a realidade do local. E aí, um breve histórico de como a ciência influenciou, então, nas revoluções. Tudo começou na pré-história, lembra quando a gente viu lá a construção das primeiras máquinas simples? Depois nós entramos na Idade dos Metais, que foi a verdadeira revolução tecnológica com o domínio dos objetos de caça, pesca, materiais de construção, para construção e etc. Também houve uma descoberta de como extrair minérios do subsolo e aprimoramento de instrumentos para alimentação, construção, para proteção. Logo em seguida, veio a primeira revolução industrial, que aconteceu como os grandes avanços na ciência começaram a ocorrer entre os séculos XVIII e XIX, primeiramente na Europa e depois foi se espalhando para outros locais. Então, houve, com essa primeira revolução, houve um aumento na exploração de novas fontes de energia. E se houve o aumento da exploração, consequentemente, houve a necessidade de um avanço das novas tecnologias para suprir essa produção em larga escala. O carvão mineral ele passou a ser muito utilizado para movimentar as máquinas a vapor, as máquinas a vapor nos trens, porque precisava levar os trabalhadores de um local para o outro, já que estava em crescimento. O carvão mineral ele passou a ser muito utilizado. Também nas tecelagens. Para quem não sabe, as tecelagens eram locais que faziam os tecidos, o que gerou um grande crescimento na indústria têxtil. Já no século XIX, houve a segunda revolução industrial, onde houveram inovações tecnológicas em relação à eletricidade. Já no século XX, nós tivemos a invenção do motor a combustão, onde a gasolina era extraída a partir da destilação fracionada do petróleo. Essa parte de destilação vocês vão ver mais para frente nos anos posteriores. Já em 1940, aconteceu, junto com os avanços nas pesquisas dentro da física, possibilitaram então o uso da energia nuclear para produzir energia elétrica. E aí, com o avanço da tecnologia e a superexploração dos recursos naturais, viram
os impactos ambientais que estavam sendo provocados pela emissão dos gases poluentes resultando da queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral. A gente viu um pouquinho na semana passada que também o carvão mineral ele já entrou em desuso porque ele era muito um agente poluidor. Já na terceira revolução industrial, ele também aconteceu em meados do século XX e ele diz respeito aos avanços na produção, na divulgação e obtenção de informações, com a chegada da eletrônica, da tecnologia de informação e das telecomunicações. E há quem defenda, alguns autores defendam que já aconteceu a quarta revolução industrial, que há a existência dessa quarta revolução industrial, onde eles falam que ela é responsável pelas mudanças e transformações nas indústrias e nas sociedades, por meio da robótica, da biotecnologia, nanotecnologia, das IAs, para quem não sabe aí a inteligência artificial, entre outras tecnologias. E aí, na semana passada, na aula de combustíveis, nós vimos que há duas formas de obtermos energia, que são das fontes de energia não renováveis, relembrando que as fontes de energias não renováveis são, como aqui o próprio nome diz, ela não é capaz de se renovar, pois são esgotáveis, tendo um período médio ou longo prazo. Então, ela tem prazo de validade. E temos as fontes de energia renováveis, que são aquelas que se mantêm disponíveis durante muito tempo, pois seus recursos regeneram ou existem de forma permanente na natureza. Ou seja, essas fontes naturais tem recursos que não se esgotam. E aí eu coloquei a imagem que a gente viu na semana passada para continuar os nossos estudos de fontes de energias renováveis, que são originados de energia geotérmica, da energia solar, energia eólica, das nossas hidrelétricas, das usinas hidrelétricas e também da biomassa. Nós vamos ver cada uma e seus conceitos. Anotem, por favor. Então vamos lá. Algumas alternativas de obtenção de energia renovável. Energia geotérmica. A energia geotérmica, ela vai usar o calor do interior do planeta, originada do magma. Para a obtenção dessa energia, acontecem perfurações no solo que são feitas para atingir as camadas mais profundas da crosta terrestre, chegando às rochas e vapores quentes. Primeira alternativa de obtenção, energia geotérmica. Segunda, energia solar. A energia solar, eles captam a radiação solar e a transformam em eletricidade. E o aparelho que faz essa conversão é chamado de painel fotovoltaico. Vocês já devem ter visto por aí, em algumas casas, em alguns hotéis, algumas pousadas, em alguns locais onde esse painel fotovoltaico eles são utilizados então para captar essa radiação solar e transformar em eletricidade, em energia elétrica. Terceira alternativa é a energia eólica. A energia eólica ela é produzida pelos movimentos dos ventos, sendo captada pelo movimento das pás das turbinas geradoras. Essas turbinas elas vão transformar o movimento em energia elétrica. Quarta alternativa, energia hidráulica. A energia hidráulica ela é
extraída a partir das usinas hidrelétricas, que vão utilizar a força e o grande volume dos recursos hídricos que produz energia cinética nas turbinas para movimentar um gerador, transformando essa energia em energia elétrica. Fica calmo que eu vou mostrar para vocês como que isso acontece. Quinta alternativa, biomassa. A biomassa, a energia através da biomassa, ela é formada pela matéria orgânica de origem animal ou vegetal, capaz de produzir energia, por exemplo, a madeira, o bagaço da cana-de-açúcar, o carvão vegetal, o lixo orgânico. Todos esses, eles são matéria orgânica de origem animal e vegetal que são capazes de produzir energia. Então, vamos para os nossos exemplos. Primeiro exemplo, energia geotérmica. Então, olha como funciona a energia geotérmica. Ele vai usar o calor do interior do planeta através das perfurações do solo, onde atingem as camadas mais profundas da crosta terrestre, chegando às rochas e vapores quentes. E aí vai, então, transformar em energia elétrica. Tá vendo aí? Segunda, energia solar. Então, aí, na nossa imagem, a gente vê um painel fotovoltaico. Ele está instalado no telhado de uma casa e quando a radiação solar ela é captada, ela vai transformar essa radiação, então, em eletricidade. Terceiro, energia eólica. A energia eólica, então, tá aí as turbinas geradoras, né? Então, essa energia ela vai ser produzida pelos movimentos dos ventos. Os ventos vão passar por essa turbina, vai ser captada, e esse movimento das turbinas eles vão transformar em energia elétrica. Quarto tipo, energia hidráulica através das usinas hidrelétricas. Então, aí tá mostrando para vocês a usina hidrelétrica vai utilizar a força e o grande volume dos rios, da água dos rios, né, dos recursos hídricos, e vai produzir energia cinética nas turbinas. Essas turbinas, elas vão se movimentar, vão movimentar um gerador, transformando essa energia em energia elétrica. Tá vendo lá? A água vai caindo, vai passando pelas turbinas, passa pelo gerador e aí transforma essa energia, a energia cinética, em energia elétrica. Reparem na casinha acendendo a luz. Quinta, energia de biomassa. Então, tá aí a nossa imagem, onde a energia ela é formada pela matéria orgânica, tá vendo? De origem animal ou vegetal. Todos eles são capazes de gerar energia. E aí, uma quinta forma de gerar energia renovável são as energias das ondas dos mares. É uma forma de obtenção relativamente nova. Essa fonte ela tem uma vantagem sobre as outras formas de energia sustentável, porque as ondas dos mares elas são constantes.
diretamente do vento e do sol, o que permite, então, a produção regular de eletricidade sem tanta oscilação. Por exemplo, as ondas elas não param de se movimentar, diferentemente do vento e do sol. A energia eólica tem momentos em que não está ventando tanto. A do sol, o sol se põe, então você só pode captar eles em determinados momentos. Já no caso da energia das ondas dos mares, as ondas elas são constantes, elas não param de se formar, elas não param de bater. E aí, o que permite a produção regular de eletricidade. Então, ela vai estar sempre permitindo a geração de eletricidade sem tanta oscilação. A primeira usina do tipo, ela foi construída na França em 1966 e hoje há pelo menos 15 operando pelo mundo e a maioria ainda não comercialmente. Aqui na América Latina, a primeira da América Latina está aqui no Brasil, no Porto de Pecém, lá no Ceará. Ela foi desenvolvida pelo Laboratório de Tecnologia Submarina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, com tecnologia brasileira. E ocupa uma área mais ou menos de 200 metros quadrados e produz cerca de 600 kW por hora dia. O suficiente para oferecer a energia elétrica para mais de 300 casas. Então vamos torcer que essa energia originada das ondas, essa fonte de energia renovável, ela possa se disseminar, né? E aí, não apareceu aí a dica da prof, é o filme O Menino que Descobriu o Vento. Não sei quem viu, se já viu, por favor, comente lá no nosso mural do Google Classroom para me conta o que vocês acharam da história. Quem não viu, deixei o link para vocês, não só aqui na nossa videoaula para quem for assistir, mas também no nosso arquivo do PowerPoint. Vocês podem clicar lá direto que já vai cair no link. É um filme original do Netflix, é um filme ótimo, muito ótimo, vai trabalhar essa questão de energia, de fonte de energia renovável, e é uma ótima pedida para vocês assistir também com a família de vocês. Então, antes de tudo, bons estudos, faça uma pipoquinha, bom apetite e ótimo filme. Depois quero que vocês me contem a experiência de vocês depois de ver, tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem, coloquem lá no nosso mural que a gente vai trocando ideias ali, vai tirando a dúvida de vocês. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula no nosso volume do livro 2. Beijos!